Para a surpresa de todos, ele balançou a espada, não matando Camille. Ele pediu a Camus que pegasse sua espada e desafiasse-o para um duelo como líder da tribo Corvus. Eles concordaram com o duelo, e todos assistiram para ver como terminaria. Teal estava preocupado com Elven, já que seu oponente era o líder dos orcs, então ele pensou que ele deveria pelo menos usar um escudo. No entanto, Rhiannon o impediu de fazer qualquer coisa para interferir na luta, então ele apenas assistiu com atenção. Camille disse a Elven que estava pronto para oferecer sua vida à tribo Belden, mas agora que estavam em um duelo, jurou que não pegaria leve. Elven gostou disso e não tinha desejo de se conter, sendo confiante consigo mesmo. Os goblins, El, Rhiannon e todos os outros observaram a luta prestes a começar. Elven tinha um machado com uma corda presa a ele, e Camus estava usando sua espada para a luta. O duelo começou, e ambos não perderam tempo para fazer um movimento e se atacaram imediatamente. Camus facilmente desviou o machado de Elven e acertou o primeiro golpe em seu ombro esquerdo, seguido por outro golpe poderoso que fez Elven perder o machado. El ficou surpreso ao ver como as coisas estavam acontecendo rápido. Então, Elven pegou sua arma novamente para outra rodada. Camus afirmou que ninguém jamais conseguiu evitar tanto sua espada, atacando e fazendo pequenos cortes em diferentes partes do corpo de Elven. Camille era realmente incrivelmente habilidoso, e Fu estava preocupada com seu pai. Em seguida, Elven começou a fazer uma reviravolta, aumentando novamente a velocidade de seus ataques e alcançando sua arma atrás de Camus. Dessa vez, Camus percebeu sua tentativa de atacar por trás, e ele já tinha uma maneira de contra-atacar, desviando o machado no ar por um pequeno grau com sua espada e enviando de volta na direção de Elven. Agora, Elven tinha dois ataques vindo, tanto de seu próprio machado quanto da espada de Camus. Então, ele fez um movimento inesperado que deixou os espectadores chocados. Ele deixou a espada de Camus passar por sua mão de propósito, tornando-o incapaz de usar qualquer uma de suas técnicas de espada. Agora, depois disso, ele planejava quebrá-la, mas a batalha se transformou em uma luta entre forças brutas. Camus alertou Elven para não ser enganado por sua aparência, pois ele ainda era um orc, e geralmente os orcs eram muito mais fortes do que goblins normais. Ele começou a dominar Elven à medida que a batalha crescia intensa para ambos. Então, Elven fez uma resposta, dizendo que não se importava com o que Camus dizia, pois faria piada de sua força, pois tinha fé em si mesmo. Mesmo que os orcs fossem mais fortes que um goblin comum, Elven era o grande guerreiro da tribo Belden, e seu brasão de guerreiro ativou, aumentando sua força física a ponto de conseguir levantar Camus para cima, apesar de seu peso pesado e tamanho maior que o próprio Elven, deixando Camus chocado. Ele não conseguia acreditar que foi erguido por um goblin. Então, Elven esmagou o corpo de Camus no chão, fazendo-o sangrar pela boca, e conseguiu quebrar sua espada com as próprias mãos, marcando o fim do duelo. Os goblins estavam orgulhosos de seu líder, Elven, e imediatamente foram verificar se estavam bem. Elven afirmou que um orc tinha uma cabeça dura, então Camille estaria bem, e em breve Camus acordou e admitiu que havia perdido. Ele pediu a Elven para finalizar, ao que Elven inesperadamente respondeu que, a partir de agora, a vida de Camus era dele, e ele não o deixaria jogá-la fora assim. Camille ficou chocado com isso, e Elven anunciou a si mesmo como o vencedor do duelo na frente de todos os outros. Ele afirmou ter derrotado a tribo Corvus, o que deixou os goblins felizes. Em seguida, ele pediu desculpas a El por avançar e se exibir daquela maneira. El estava bem, pois sabia como Elven era, e agradeceu a ele. Teal disse a Camus que ele poderia ficar na ilha por um tempo e consertar seu navio. Camus concordou em reunir sua tribo e se certificar de não causar problemas. Alvin percebeu que Fu veio até ele e o chutou imediatamente, fazendo-o gritar de dor. Ele perguntou o que ela estava fazendo, e ela se aproximou, inclinando a cabeça para ele. Ela estava muito preocupada com Elven e lembrou a ele que pediu para ele não se esforçar tanto novamente. Agora que as coisas estavam resolvidas, Camus afirmou que os orcs estariam sob seus cuidados por enquanto e pediu aos outros orcs que o cumprimentassem. Mais de 100 membros da tribo Corvus se tornaram seus convidados, e essa intensidade do dia inteiro o deixou preocupado e exausto. Ash e Ian queriam seguir as ordens da rainha e agora servir aos pais adotivos de Real. Eles viram que a tribo Belden recebeu seu título, então também queriam ser nomeados por ele. El concordou, mas lembrou-os de que ele só concedia a Tami a capacidade de usar o efeito de seu brasão, e não era uma indicação de subordinação. Ele nomeou Ash como Ashton e Ian como Enos, pedindo-lhes que protegessem seus camaradas dali em diante.
El percebeu que as coisas certamente ficariam ocupadas daqui para frente, e Varys afirmou que prepararia novos espaços de vida para os outros. De repente, El sentiu uma dor de cabeça dolorosa, que aconteceu porque ainda estava cansado do antes, e aparentemente também tinha febre. Rhianna afirmou que o levaria para o quarto e Varys concordou que lidaria com as outras coisas. El disse a ela que não era tão importante, mas ela lembrou a ele que ele devia estar extremamente exausto, então não o ouviu e o carregou no colo, o que era realmente constrangedor para ele. Camille e Enos podiam ver que era meio estranho, mas ela era muito densa para entender o que queriam dizer, e partiu em direção ao quarto de El. El entendeu que ela estava um pouco certa sobre ele precisar descansar e deixou o resto para Varys, focando em sua recuperação. Depois disso, Varys começou a pensar no que fazer com o enorme cadáver de Leviatã. Mappa foi em frente e comeu um pouco dele. Vapa começou a dançar de alegria, indicando que a carne era muito deliciosa. Forrest então chamou os golems número 10 e 11 e pediu a eles para transformarem a caverna sob a terra recuperada em um freezer. Inesperadamente o Leviatã se tornou alimento para eles. Ele sabia que também precisaria retirar os golems que foram danificados no mar. Então, os orcs chegaram e perguntaram se Boris os deixaria ajudar nesse assunto, já que tinham barcos com experiência sobre as águas. Boris concordou e lhes deu cordas para amarrar os golems. Enquanto El desejava que os orcs e goblins pudessem se dar bem, apesar de sua relação no passado, mesmo que isso levasse tempo, os corações dos golems conseguiram sobreviver graças ao escudo de oricalco. Então ele achou que poderiam simplesmente reconstruir os golems e usá-los novamente. Mas antes de tudo isso, El sabia que precisava conseguir se mover, e Rhianna estava ao seu lado preparando comida para ele e cuidando de outras coisas que ele pudesse precisar de ajuda. Ela disse a ele que precisava comer melhor e o alimentou com a mão. Ele gostou de ser alimentado assim e realmente começou a se sentir melhor graças a ela. Além disso, o medicamento que Varys fez com Yggdrasil começou a mostrar seus efeitos, ajudando-o a se recuperar rapidamente. E pediu a Rhianna que não se incomodasse, pois se recuperaria em breve. Rhianna disse que não seria um problema para ele e assegurou-lhe que era bom descansar assim de vez em quando. Ela gostava de cuidar dele, e ele apreciava a preocupação e a gentileza dela, mas não queria descansar por muito tempo. Enquanto os outros estavam trabalhando, ele queria voltar à mineração em breve. Enquanto isso, em algum lugar sob as cavernas, alguns goblins que estavam minerando notaram que a área ao redor deles estava mais quente do que outras. Enquanto continuavam a cavar, encontraram uma tragédia inesperada e viram a água saindo do local que acabaram de cavar. Mas o que pensaram ser uma tragédia acabou sendo uma bênção, pois era uma fonte termal. No dia seguinte, El relembrou sua jornada até agora, de como navegou até uma ilha em um recife abandonado, resgatou um navio naufragado, derrotou uma besta lendária e, mesmo depois de superar suas dificuldades, encontrou-se em uma situação que era maior que já enfrentou. Era ele compartilhando a mesma fonte termal com Rhianna, e ela achou agradável, enquanto ele se sentia desconfortável. Essa situação começou há uma semana, no dia em que a fonte termal foi descoberta. Enquanto se recuperava, ele tentou se levantar e usar sua picareta, mas nem conseguia balançá-la devido à dor em seu corpo. Então, Rhianna chegou e o viu gritando de dor causada por se mover quando não devia. Ela o lembrou novamente para ir com calma, e ele se desculpou mais uma vez. Camus o provocou, chamando-o de homem pecaminoso por manter sua garota preocupada. El ficou surpreso ao ver que outros estavam ali também. Então, Camille afirmou que ele estava apenas passando porque Rhianna estava mostrando a ele a ilha. Em seguida, Rhianna deu a El suas roupas, que estavam rasgadas da luta anterior, e elas consertou com seda de aranha, tornando-as mais fortes do que antes. Ele agradeceu a Rhianna por isso, e Ashton mencionou que percebeu que esta ilha ainda estava cheia de surpresas. Do ponto de vista deles, parecia inicialmente um pequeno recife, mas tinha vastos túneis subterrâneos, equipamentos de forjamento sofisticados e até Camille, que tinha estado em muitas terras, nunca tinha visto um Yggdrasil antes. El ficou feliz em ouvi-los e queria continuar tornando esta ilha um lugar melhor para se viver. Ele disse a eles para se sentirem à vontade se vissem algo que chamasse a atenção deles. Camus concordou com ele e disse a El que fariam o melhor para serem aceitos como companheiros e leais em breve. Ainda havia hesitação entre os goblins sobre como lidar com os orcs, e Camus sabia que coisas assim levam tempo. Teal o tranquilizou, dizendo que ficaria tudo bem, pois já se davam bem com humanos como ele, então não levariam muito tempo para entendê-los também.
Um dia, Camus ficou feliz por sua gentileza e perguntou a El como ele conseguiu criar um domínio sendo gentil com os monstros. El respondeu que era uma longa história e contou a ele que era originalmente de Saint-Faius e que o Sheol-Ref fazia parte disso. O nome Saint-Faius chamou a atenção de Camille, e Fu chegou dizendo que tinham alguns problemas. Ele perguntou o que era, e ela o informou sobre a explosão repentina de água quente subterrânea. Ele foi até lá junto com todos os outros para ver por si mesmo, e Varus lá perguntou como ele se sentia em termos de saúde. El disse que estava se sentindo bem o suficiente para andar por aí e continuou mencionando que uma fonte termal era de fato uma descoberta incrível para eles. Elvin também expressou sua felicidade por ter uma fonte termal, já que ele gostava disso, enquanto Fu permanecia calma e perguntava o que fariam se a caverna ficasse inundada com a água quente. Os goblins que estavam trabalhando informaram-no de como isso aconteceu, e agora a água não parava. El perguntou a Fu se ela tinha algum conselho para resolver problemas como esse, ao que ela não estava muito certa, pois nunca enfrentou algo assim antes em sua cidade natal. El ponderou sobre isso, dando prioridade para verificar se a água termal era segura. De repente, Mapa pulou do nada e começou a aproveitar a água termal sozinho. Elvin ficou bravo, pois queria ir primeiro, mas Varys assegurou a El que a água parecia boa, pois Mapa não teve problemas. Não só isso, mas ele ofereceu-se para examiná-la mais tarde, e El ficou feliz com a ajuda deles. Então, ele foi até Mapa perguntar se ele sabia de alguma maneira de levar essa água para fora. Forrest afirmou que seria difícil, pois normalmente as pessoas costumam usar o fluxo de água da montanha para baixo, mas aqui era diferente, já que a água termal estava profundamente dentro da caverna. Então, Mapa teve uma ideia enquanto relaxava e correu imediatamente até o ferreiro. Ele desenhou seu plano com alguns novos designs que ele inventou e mostrou para El. Ele entendeu que Mapa queria usar a oficina para fazer moldes de pedra e depois usar minérios de ferro para criar alguns suprimentos. Eles começaram imediatamente a trabalhar, e El tirou os minérios de seu inventário. Camus ficou impressionado ao ver como ele fez isso e testemunhou o processo todo das pessoas ocupadas fazendo muitos tubos de ferro a partir dos moldes. Depois disso, Mapa modificou os golems número 8 e 9, e agora eles podiam produzir uma linha de magia de fogo a partir de seus braços, que poderia ser usada para conectar os canos derretendo-os nas bordas juntos. Isso foi o início de um grande projeto para levar a água termal para a superfície, e Mapa inventou alguns novos dispositivos que jorrariam a água para fora da caverna. Ele não queria desperdiçar a água apenas jogando-a fora, então ele instruiu Camille e os outros a continuarem cuidando da construção de um grande banho público na superfície. Ele queria ajudar um pouco no projeto também, mas Rihanna não o deixou, então ele não teve escolha a não ser deixar todos os outros fazerem o trabalho. E depois de uma semana, a construção e tudo mais estava feito. Agora, o que restava era levar a água termal para a superfície. Ele gostou de como o grande banho ficou, e Camille se perguntou se a água realmente subiria até aqui, pois ele não havia testemunhado as obras e máquinas como essas funcionando antes. Depois disso, Mapa finalizou as máquinas, e o dispositivo subterrâneo estava sendo operado através da magia do vento do golem número 10, e na superfície, Mapa ativou a máquina. E o mecanismo começou a funcionar lentamente enquanto todos estavam ansiosos para ver a água saindo da estátua ligada aos canos e máquinas. Não parecia estar funcionando a princípio, então Mapa golpeou com força com a mão, e a máquina começou a liberar a água termal pela boca da estátua. El ficou feliz em ver como estava se saindo, e Fu e Elvin estavam animados para irem rapidamente para a água termal. Tamu então disse educadamente a Elvin que ele poderia ser o primeiro a tomar banho, e eles poderiam levar o tempo deles, mas antes que pudesse terminar sua frase, ele foi arremessado para dentro da água quando Elvin o chutou. Camille ficou surpreso com a queda repentina, e Elvin o ignorou e disse aos outros para se prepararem para o banho. Pediu-lhes que se lavassem primeiro, em vez de pular na água como o Orc Camille, mas a realidade era que ele foi chutado depois disso. Todos os goblins e orcs se banharam juntos, sentindo alívio da água termal que lavou o cansaço. Elvin zombou de Camus, dizendo que ele estava fraco se estava cansado com apenas esse tanto de trabalho. Camille ficou ofendido ao ouvir algo sobre seu belo corpo. Então, outro orc disse a Elvin que se falasse sobre o corpo de Camille, ele começaria a exibi-lo porque estava muito orgulhoso de seu belo corpo. Enquanto Isten e Enos cuidavam de Real, descobriu-se que Real era uma princesa em vez de um príncipe o tempo todo. El chegou, e ficou feliz ao ver que todos estavam se divertindo. Então ele ouviu Elvin dizendo a Fu para não nadar nas águas termais,
o que fez Eel prestar atenção a outro assunto importante. Aparentemente, ele havia esquecido de separar os banhos para homens e mulheres. Mas ele percebeu que ninguém aqui estava consciente disso, já que ambos os gêneros estavam aproveitando o banho quente como se fosse normal. Ele ficou surpreso ao ver as mulheres nuas e perguntou a Varys por que ele não as manteve separadas. Outra coisa que ele notou foi testemunhar que mais uma pessoa estaria por aqui, que era Rhianna. E ela estava desfrutando do banho, andando normalmente. Ela se aproximou e ofereceu-se para lavar as costas dele, e nesse momento, seus pensamentos internos começaram a ficar selvagens, tornando difícil para ele decidir se deveria aproveitar isso ou apenas aceitar as coisas como são. Mas ele se sentiu muito tímido para apenas deixar as coisas acontecerem e correu dali, inventando desculpas de que estava se sentindo tonto. Ela ficou confusa sobre o que aconteceu de repente, enquanto ele foi para dentro da caverna com Shell, que o seguiu, mesmo que ele pudesse ter ido tomar banho com os outros. Ele confessou a Shell que queria ir com os outros, mas se sentiria como se estivesse enganando-os, porque mesmo que eles não estivessem conscientes de coisas assim, ele estava. Ele foi para o lugar de onde a água termal se originava e encontrou água quente e fresca lá. Ele entrou na banheira e aproveitou, sentindo-se aliviado do estresse e do cansaço. Ele olhou para as máquinas e acreditou que Mapa era realmente um gênio. Então, Rhianna chegou lá e o viu tomando banho sozinho. Ele perguntou por que ela estava ali, ao que ela afirmou que não podia deixá-lo sozinho. Ela pensou que El queria desfrutar do banho em algum lugar tranquilo, sem barulho ao redor, e perguntou se ela também podia se juntar a ele. E foi assim que ele se viu em uma das maiores situações de perigo que poderia ter enfrentado. Para ele, estava extremamente nervoso e sentia que sua dignidade e orgulho estavam em jogo, enquanto Rhianna estava normal com a situação. Ela pediu para ele dar uma olhada na pedra brilhante à frente deles, que parecia uma estrela. Ele tentou se acalmar concentrando-se em olhar através de seu inventário, então Rhianna disse que tinha algo importante para falar com ele. Isso o deixou louco por dentro, imaginando o que ela queria dizer estando sozinhos. Então, ela falou e disse que não conseguia resolver os sentimentos entre a tribo Belden e os orcs. Ela sentia muito por isso, e mesmo que soubesse que Kami não estava em falta, os goblins estavam com medo, pois tiveram suas casas destruídas, o que permaneceria como um medo no canto de seus corações. Mesmo assim, ela ficou feliz que as tribos Belden e Corvus estivessem trabalhando juntas, comendo juntas e aproveitando as fontes termais juntas, o que a deixou realmente feliz. Ele disse a ela que ela não deveria se desculpar por isso, pois ele sabia em primeira mão como pode ser difícil se libertar do passado. Ele pediu a ela que olhasse para a ilha deles, que tinha goblins, slimes, aranhas de caverna, golems, kobolds, um velho nu e até mesmo um humano. E surpreendentemente, todos estavam se dando bem. Ela se sentiu aliviada ao ouvir isso, inclinou-se sobre as costas dele e cochilou sem perceber. Ele foi pego de surpresa com isso e se sentiu extremamente nervoso a ponto de querer fugir. Então, ele se lembrou de quanto Rhianna havia trabalhado desde a batalha contra o Leviatã, apesar de sua energia estar exaurida naquele dia. Assim como ele, ela trabalhou muito para que ele se recuperasse e também ajudou os outros sem parar, pelo que ele era muito grato a ela. Ele agradeceu do fundo do coração e apenas ficou ali, garantindo não acordá-la. Depois que ela acordou, ela se desculpou por cochilar assim, e ele estava se sentindo tonto, pois estava lá por muito tempo, o que fez seu sangue subir à cabeça. Depois disso, ele ficou feliz por ter tomado banho na água termal, pois percebeu que finalmente estava de volta ao seu eu antigo. Ele ficou tão feliz por poder minerar novamente que chorou um pouco por isso, e Fu e Rhianna ficaram felizes por ele. Então, Kami veio até ele para parabenizar. E aí, curtiu essa escavação cheia de aventura e poder? Então já se inscreve no seu mangá, deixa aquele like de apoio e comenta o que achou. Fica ligado que semana que vem tem mais.